Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no Ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Iane Alencar, um brinde à vida, doutora Iane. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Tem que tomar, doutora Iane. Você estava elogiando aqui o cappuccino, o café tá uma delícia. Sabe por quê? Muita gente me pergunta na rua se tem café de verdade ou se a gente fica fingindo. Tem café sim, viu, gente? E muito saboroso. A doutora Iane Alencar é cirurgiã dentista. Nós vamos falar, óbvio, sobre dentição, mas você sabia que o dentista tem uma relação com o sono, com problemas no sono, né, doutora Iane? Qual é essa relação? Dentista, sono. Bom, Ian, muito obrigada pelo convite de estar aqui nesse programa maravilhoso, que é para fazer as pessoas viverem mais e melhor, melhorar a qualidade de vida. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono, mais especificamente sobre ronco e apneia, e falar o papel do dentista nesse panorama do tratamento do sono, que precisa, sim, de uma equipe multidisciplinar, uma equipe de profissionais, e o dentista está inserido onde ele faz o diagnóstico, onde ele conduz o paciente para onde ele necessita, e ele trata bem um nicho específico dentro de uma imensidão que são os distúrbios do sono, que são as alterações respiratórias, que é a apneia obstrutiva do sono, e as alterações de movimento, que no caso é o bruxismo do sono. Então, esses dois nichos dentro desse mundo das doenças do sono, dos distúrbios do sono, o dentista ele pode ajudar as pessoas. A partir do momento que nós temos alterações dentro da nossa boca, que muda pH de saliva, quantidade de saliva, eu passo a ter realmente um desequilíbrio na cavidade bucal e ir prejudicando o dente, quebrar o dente com mais facilidade, aparecer mais cáries, aumentar um problema periodontal e gengival. Mas o que eu quero mesmo falar hoje, que é de relevante importância e um alerta para todos nós, é sobre a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono. É o ronco? Começa pelo ronco. Eu vou contar uma historinha que é super fácil da gente fazer uma analogia e entender melhor. Imagine todas as noites você ser supostamente atacada por um estrangulador. Meu Deus. Imagine que você passa todas as noites com uma sensação de sufocamento e não lembra do que aconteceu, desse embate que foi essa noite, e que você acorda e sabe que está muito cansada, com exaustão física e mental. É assim a personificação da apneia obstrutiva do sono. Mas não prejudica só quem sente, não, quem está do lado. Exatamente. E aí? Exatamente. Então, o que acontece na apneia? Nós temos as vias aéreas superiores, que são, né, a parte do nariz, da garganta, laringe, faringe. Então, quando a gente dorme, a garganta da gente fecha. Ela diminui o espaço. Por isso que é interessante a gente dormir de lado. Não dormir de barriga para cima, como diz, né? Então, é ideal dormir de lado. Por quê? Porque colaba tudo. Então, eu diminuo essa passagem do ar, que é diferente quando a gente está nessa posição. Sim. Então, o ronco vem a partir daí. Esse estreitamento, eu puxo mais o ar.
A flacidez dos tecidos, às vezes tem pessoas que têm o volume de língua maior, tem o palato mole vibra, a úvula vibra, então começa a puxar o ar com mais força por conta do estreitamento e aí a vibração gera o ronco. Às vezes pode ser simplesmente isso. Queda hormonal que aumenta a flacidez, pessoas que têm o queixo mais para dentro, que têm estruturalmente, né, a estrutura óssea mais propícia a ter esse estreitamento da passagem de ar, mas também esse ronco ele pode esconder, gente, uma doença muito grave que é a apneia obstrutiva do sono. Vocês sabiam que mais de 50 bilhões de pessoas no mundo têm essa doença? É mesmo. E quase ninguém sabe. E como diagnosticar? Que profissional procurar? É possível reverter, doutora Iane? Sim, é uma doença que é grave porque ela influencia muito na nossa saúde geral, como também é de fácil tratamento. Qual é o tratamento, doutora Iane? E é super tranquilo, dependendo do comprometimento, certo? E é subdiagnosticado. Você já imaginou uma doença que hoje é um problema de saúde pública? 50 bilhões de pessoas? Exatamente. No Brasil são 50 milhões. No mundo, 50 bi. Exatamente. Como diagnosticar? Vamos lá. A Vamos receita para reduzir esses índices. A gente pode avaliar de duas formas. Durante a noite, né, a gente consegue... Uma pessoa que tem apneia, que tem essas paradas, ela não dorme direito. Ela passa a noite fragmentando o sono. Né? A gente tem que ter os ciclos do sono bem definidos. Você já aconteceu com você um dia de você ter a sensação que dormiu a noite toda e acorda exausta? Gente, parece que eu não dormi. Porque você não dormiu como deveria. E isso é consequência da apneia obstrutiva do sono. Boa. Exatamente. Certo. Porque o que acontece? Quando a gente dorme, tem a parada respiratória, o cérebro ele para de receber oxigênio. Então, o que acontece? Se a gente não respira, a gente morre. Ou tem que acordar. E é isso que acontece durante a apneia. É por isso que algumas vezes a gente escuta alguém dizer: fulano teve morte súbita, morreu dormindo. Olha, gente, como é importante. Como é importante. Pessoas que desenvolvem pressão alta sem ter características. Pessoas que fazem atividade física, pessoas com biotipo de massa corpórea correto, elas começam a desenvolver problemas de pressão arterial. E muitas vezes os exames médicos de rotina são muito importantes, porque um mapa, ele pode dar indícios que algo está acontecendo. Doutora Iane, eu quero voltar lá para a questão do diagnóstico. Então vamos lá. Então, se alguém na família tem esses lapsos ao estar dormindo, respiratório... Exato. Pode acontecer o quê? O ronco é um primeiro sinal. Certo? Primeiro sinal. Por quê? Porque a gente faz o ronco, o ar para de entrar, o diafragma ele começa a se contrair, a lutar contra a garganta que está obliterada. É uma luta. Meu Deus. Exatamente. Você aí chega entendeu o nocaute, exatamente. Né? Aí vem o nocaute. É uma luta. Por isso que tem o cansaço. E imagine, à noite... Que é o momento de descanso que você espera relaxar. Todas as noites, a nossa pressão arterial, ela diminui 10% do que a sua pressão diária. O coração descansa um pouquinho, tadinho, que passa o dia cheio de emoções. E ele não conseguir descansar. Imagina, Ian. Aí o que acontece? Infarto, probabilidade de infarto, hipertensão arterial, resistência à insulina. Você pode ficar pré-diabética ou ter uma facilidade a desenvolver o diabetes. Agora, as pessoas que já devem estar se identificando com isso, doutora Iane, devem estar dizendo: pelo amor de Deus, doutora, o que eu faço? Né?
Tem o ronco, aí eu vou para um dentista, eu vou para que especialista, já Certo. que a senhora disse que é possível reverter, dormir uma noite tão sonhada. Quando você se sentir, vamos supor que você não tenha ninguém ao seu lado para Pra te dizer dizer. que ronca ou que você está se engasgando à noite. Que às vezes a parada respiratória é tão intensa que você se engasga e acorda tossindo, engasgado com a boca seca. Vai várias vezes ao banheiro. Por quê? Porque existe durante as fases do sono momentos de não só o nosso descanso do dia, mas a gente passa a produzir tudo durante o sono. E tem uma fase também que é produção hormonal, produção... Eu vou querer falar da questão da produção hormonal, doutora. Então, eu não tenho quem diga, você está roncando. E aí? Qual é o próximo passo? Você vai se observar durante o dia. Você vai ver se está mais lenta cognitivamente, se está cansada, se tem uma sonolência excessiva, mais do que o normal naquele dia, certo? A questão realmente de você ficar com uma certa irritabilidade. Então, você vai observando os sinais. E tem um exame chamado de polissonografia, que é aquele exame que você pode dormir numa clínica do sono, já tá? vi muito Que isso. vai fazer o estagiamento do sono, vai olhar se você dorme e cumpre as fases do sono corretamente. São 5 ou 4 fases, né? Eu li recentemente. Exatamente. Né? São 3 fases do 3. sono mais o sono REM. Isso. Tá certo? Então, se você está dentro disso, se tem alguma parada respiratória, se tem o ronco, e se você também tem a apneia central, que é uma parada respiratória, mas comandada pelo cérebro. Então, existe um médico do sono que trata através do CPAP, e que é aquela máscara que pega o ar. Exame, né? Não, o CPAP é o tratamento. O tratamento. Né? O exame é que vai diagnosticar. E hoje lá na clínica, como eu sou uma dentista do sono, com essa formação em sono, a gente hoje, dentro da nossa anamnese, né, do nosso questionário de saúde, está incluído uma área exclusiva, umas perguntinhas básicas sobre o sono. E se eu observo, às vezes, que o meu paciente, na hora que ele está sentado, que eu viro e olho para o lado, ele está cochilando ou roncando. Então, já acontece demais, mais do que vocês imaginam. Então, a gente tem lá na clínica um aparelho de polissonografia simples, que é a polissono tipo 4, mas que ela dá o que mais interessa para o dentista que trata o sono, que é o grau de apneia. Se você tem apneia, se você para de respirar, ele dá frequência cardíaca, quanto de dessaturação ocorre à noite e seu risco cardiovascular, que ele dá esse importante dado para a gente. Então, não vou lá na doutora Iane Alencar, porque eu me identifiquei com esses sintomas. Não tem relação em tirar dente, usar aparelho, nada disso. É porque eu nunca vi uma especialista nessa área, de dentista ser especialista nessa área. É comum, doutora Iane? Não é comum, ainda né? não. Né? Mas está uma área em crescimento, porque o dentista ele está aliado ali ao médico, dentista do sono com o médico do sono, mas as outras especialidades como fisioterapia, como fonoaudiologia e psicologia, formam uma equipe multidisciplinar de tratamento. Então, o dentista ele tem a capacitação de tratar determinadas alterações do sono, que são essas que eu lhe disse, através de um aparelho intraoral de avanço mandibular, que eu vou ajustando e calibrando, ele vai trazendo tudo para frente, aí eu vou liberar o espaço aéreo. Mas são as apneias obstrutivas. Sim, que existem outros tipos, exatamente, né? Que não cabe a um profissional da sua área. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente recebe o paciente, a gente faz o diagnóstico e a gente faz o tratamento, se for na indicação para o cirurgião dentista. Muitas vezes a gente trata em paralelo com o médico. É muito lindo o tratamento.
E o paciente, ele vai entendendo e ele vai sentindo melhor. A higiene do sono é essencial. Higiene do sono, pois a gente vai saber como é que faz essa higiene do sono no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. De volta com o Viver Mais, conversando com a doutora Iane, e estamos falando sobre a importância do sono. Ela é cirurgiã dentista. Doutora Iane, eu deixei lá a pergunta da higiene do sono, como é que faz? A higiene do sono são dicas, né, são novos hábitos que a gente vai introduzindo que melhora a qualidade do nosso sono. O que é que Por faz? exemplo, Além de escovar os dentes, né, já que eu já sou dentista. Por exemplo, exatamente, escovar os dentes, pôr o pijaminha, um chinelinho, já vai avisando o cérebro da gente que já é hora de se preparar para dormir. Então, a gente tem que ter hábitos de rotina, hábitos naquele horário ideal, todos os dias que você dorme e acorda. Procurar fazer isso sempre, tá? Sei que tem horas, dias que a gente tem uma programação diferenciada, a vida não é linear, exatamente, né? Mas procurar ter uma rotina. Segunda coisa, ir para a cama somente para dormir, não para trabalhar, não para assistir televisão. Iane, o que se diz? Sem celular. É muito difícil. Mas é muito importante. Mas se quiser ter uma noite de sono, não chegar a ter esses problemas, seguindo regras básicas e simples, porque a insônia é um grave problema também, né, doutora? Exatamente. Uma noite mal dormida desconstrói qualquer pessoa. Exatamente. A insônia, ela tem vários tipos. A insônia de início, que é aquela que você demora para pegar no sono. Sim. A insônia de manutenção, que é aquele que geralmente mulheres com apneia do sono, elas acordam por conta do ronco ou do sufocamento e elas demoram para dormir. E a outra que é a insônia precoce, que ela acorda, por exemplo, tem pessoas que acordam 3, 4 da manhã e não dormem mais. Então, isso daí a gente faz o diagnóstico e encaminha para tratamento. Geralmente, a insônia de manutenção relacionada à apneia obstrutiva, se for tratado pelo dentista, vai se resolvendo. Né? Então, são outras questões aí que envolvem o tratamento. A senhora falou na questão hormonal e antes aqui da nossa conversa, estávamos falando da menopausa, que algumas pessoas que nunca roncaram, nesse período se acentua o ronco? Exatamente. E lá na sua clínica é possível reverter isso, doutora Iane? Eu quero a solução para tudo. A gente faz esse tratamento em conjunto com o médico. Tá, então, a menopausa pode estar relacionada à apneia do sono, à insônia? Exatamente, só pode. Então, e eu fico muito feliz porque hoje os médicos, eles em suas áreas estão vendo a necessidade do paciente dormir. Um endócrino hoje, ele quer saber se o paciente dele dorme bem. Porque você sabia que a gente tem o hormônio é tudo, certo? Tanto a parte que a mulher na menopausa vai perdendo alguns hormônios e que gera a flacidez, por isso que vibra mais, por isso que colaba mais na hora de dormir, certo? Também no endocrinologista, tem gente que
faz tudo e não consegue perder nada. E fica frustrado com o tratamento de dieta. Ah, sim. Por quê? Porque não dorme bem. As E tem disfunções da tireoide, né? no também, caso. mas a gente produz 2 hormônios, que é o da saciedade e da fome. Então, é a grelina e a leptina. Então, ele é produzido durante o dia, que nos dá fome, porque a gente está em alerta. E o outro, ele tá lá quietinho, que é o da saciedade. À noite, ao contrário, da saciedade aumenta e o da fome fica escondido. Mas se eu não durmo, eu não vou deixar o meu da fome. Claro. Você já viu filme americano, Ian? Já. Quem tá na fossa faz o quê? Vai pra televisão comer o quê? Aqueles hambúrguer, beber, Pote de sorvete. sorvete. Exatamente. Ainda dizem, doutora Iane, porque eu sou muito dorminhoca. Minha mãe dizia que era gatinho de hotel, porque eu vivia dormindo. E as pessoas diziam, tu tá perdendo a vida, tu dorme demais. Mas quando eu acordo, eu vivo com muita qualidade. E já está comprovado de que quem dorme mais, vive mais. Exatamente. É verdade? Ian, Eu não estou perdendo não. tempo, né? Perfeito. Gente, essa ideia de trabalhe enquanto os outros dormem, não Deus é ajuda legal. quem madruga. Não é legal. A gente precisa sim de horas de sono para poder a gente ter uma boa produtividade durante o dia. Para você ter aquele dinamismo, a cognição. Quando você demorar a tomar uma decisão rápida, você desconfia. Se você é dinâmico, você é proativo, né? Você tem uma intensidade de ações durante o dia. É porque E você dormiu bem. Exatamente. Perfeita colocação. Doutora Iane, aqui no Viver Mais eu sempre falo as dores e as delícias da passagem do tempo. E eu acredito que para estar bem na maturidade é preciso dormir bem, cuidar dessas questões. Com a passagem do tempo, esses problemas se acentuam ou essas questões que nós falamos, elas são pertinentes a qualquer idade? Ou com a passagem do tempo se acentua? Ian, qualquer idade pode ter esse Né? problema. O diagnóstico precoce é muito importante. As crianças, elas podem ter apneia obstrutiva do sono, elas podem ter problemas respiratórios, que o otorrino ele ajuda a corrigir, certo? Ela pode desenvolver um problema de arcada dentária porque não respira bem, e aí ela se torna um respirador bucal. A criança, ao contrário do adulto, o adulto, quando não dorme bem, ele fica sonolento, ele fica irritado, ele fica improdutivo. A criança, ela também fica cansada, mas a criança, ela não briga para dormir, então ela fica hiperativa e ela não se concentra na escola. E hoje esses diagnósticos muito intensos de hiperatividade, muitas vezes estão relacionados a isso? Sim. A questão do vale sono. a pena investigar o sono das crianças também. Às vezes as pessoas ignoram. Eu dormi bem ontem, aí se eu não dormir, amanhã eu compenso. Não existe compensação para o sono, não? Não existe compensação, Ian. Não existe. E cada etapa, cada fase do sono, cada hora que a gente dorme, faz toda a diferença. Por isso que o ideal é... Existem pessoas que gostam mais de dormir, elas são mais vespertinas, elas trabalham mais depois do meio-dia. Tem outras que estão matutinas, elas gostam de acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e elas começam a produzir, mas quando é 6, 7 da noite, elas já estão mais lentinhas. Então, isso é muito do cronotipo da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, né? Mas tem que ter a hora de sono Agora, ideal. doutora Iane, o que a gente percebe é quando, com a passagem do tempo, alguns velhinhos estão sempre cochilando, dormindo. É exatamente por conta dessa flacidez ou então de não ter passado por um especialista para cuidar, né? Perfeito. Tem uns que dormem muito e outros que não dormem. É uma complexidade, né? Isso. Em todas as idades, o nosso sono vai mudando. Quando a gente é recém-nascido, a gente tem uma fase do sono que é maior. Quando a gente é criança de uma fase a fase. Os adolescentes já são outros... é outra programação de sono. Os adultos também. E na fase que vai entrando na maturidade, né?
ela vai também mudando esse padrão de sono, padrão comportamental e padrão fisiológico, que precisa realmente de orientação para ser o menor impacto possível. Você está nas redes sociais? Sim. Pois então, deixa aí o seu recado. Eu acho que muita gente vai lhe procurar. Pode deixar o seu Instagram. Meu Instagram é doutora Iane Alencar, Com H. com HY. E quem quiser saber mais sobre alguns distúrbios do sono, quem se sentir com essas queixas diurnas, ou se o marido ou esposa roncam ou acordam engasgados, tossindo, estão com problemas metabólicos, pode entrar em contato que Ela responde terei o prazer. Já respondeu muito aqui, doutora Iane. Nós também estamos nas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou o nosso bate-papo, o nosso café, que ela amou. Vai lá, compartilha. Essa entrevista fica para a vida. E se você quiser seguir Ian Gomes, jornalista no Instagram. Foi uma alegria ter você aqui. Um papo inspirador, um brinde mais uma vez à vida, com saúde e com bons sonhos e sono. Sempre. Exatamente. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.